Já de volta em definitivo com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Os ministros já dirigindo seus respectivos lugares, portanto, dentro de instantes, a leitura de avisos gerais, ata da sessão anterior e o pregão do primeiro processo a ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje. Vamos acompanhar ao vivo, como sempre, direto do plenário. Boa tarde a todos, podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 12 de fevereiro de 2020. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente, por motivo de licença médica, o senhor ministro Celso de Mello. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14 horas e 34 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação, não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário estudantes da International School of Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná. International School of Curitiba. Very well. Hoje nós teremos uma sessão para julgar feitos ilícitos nos quais os advogados pedem destaque e sustentação oral. Presidente, pela ordem, eu indiquei adiamento, avisei a secretária da ação direta 4541, porque, como eu fiz o voto em 2013 e a lei é de 2010, eu preciso da atualização, como me foi trazido nos autos. Perfeitamente. Então, essa não será chamada. A ação direta 4541 não será chamada, por indicação da eminente relatora, ministra Carmen Lúcia. A Secretaria preparou, pela ordem de antiguidade dos ministros, assim como pela tradição nas turmas é realizado, vamos realizar aqui também. Lista número 179 de 2019, relator ministro Marco Aurélio, ACO 727, sendo autor Estado da Bahia e réu a União. Encontra-se inscrito para falar pelo autor o Procurador do Estado da Bahia, Dr. Luiz Viana Queiroz. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, ouviremos o advogado da tribuna e, no caso, se discute a problemática da receita líquida real, a definição por lei ordinária, né? E tem-se também o tema da repartição de competências, a repartição estabelecida nos artigos que menciono, né? Há o relatório circunstanciado, né? Deferir a medida cauteladora, né? E a Procuradoria opina pela improcedência do pedido. E sintetizo aqui a manifestação. É o relatório. Passa a palavra, então, ao doutor Luiz Viana Queiroz, Procurador do Estado da Bahia. Senhor presidente, senhor relator, senhoras ministras, senhores ministros, meu caro conterrâneo Procurador-Geral da República, o Estado da Bahia vem trazer a vossas excelências o julgamento de mais um processo que envolve essa discussão sobre a base de cálculo relativa à incidência da previsão constitucional que o Estado da Bahia aplicou em lei de um percentual de 2% do ICMS para a constituição de um fundo de combate à erradicação da pobreza. A questão envolve, portanto, um conflito do Estado da Bahia com a União em derredor da base de cálculo para se calcular a dívida pública do Estado da Bahia.
O que defende o Estado da Bahia, e esse plenário, em 2005, à unanimidade, ratificou a liminar do ilustre relator, no sentido de dar efeito suspensivo à aplicação do que vinha sendo feito pela União. Do que se trata? Constituído o fundo, com base numa lei estadual do Estado da Bahia, que reproduz o texto constitucional previsto no artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, constituído o fundo estadual com 2% do ICMS do Estado da Bahia. A questão envolve saber se esta receita que constitui o fundo com uma finalidade específica determinada constitucionalmente, se esta receita que está no fundo pode ser utilizada na base de cálculo para a dívida do Estado da Bahia com a União. Como sabem, Vossas Excelências, foi criada a receita líquida real para definir até 13% dessa receita como pagamento da dívida do Estado da Bahia com a União. Esta é a questão. É discutir se é possível, senhor presidente, ampliar a base de cálculo e, portanto, aquilo que o Estado da Bahia paga todos os meses à União, com base nesses 2%, o que significaria, em 2005, quando foi ajuizada a ação, algo em torno de a mais R$1,5 milhão que ampliaria. Então, estamos discutindo algo em torno de R$1,5 milhão por mês, que a decisão de Vossas Excelências impactará ou não no erário estadual, no erário federal. É esta a questão. O Estado da Bahia sustenta que, do ponto de vista da interpretação constitucional, não é possível. Por quê? Porque, trazendo esses 2% do ICMS que estão no fundo para a base de cálculo da receita líquida real, isso impactaria no próprio fundo, porque, na verdade, não seriam 2%, porque haveria uma vinculação a pagamento das dívidas da União. Do ponto de vista da interpretação do direito material, sustentando que não é possível constitucionalmente fazer isso. E, do ponto de vista formal, sustenta que a definição dessa receita líquida real dependeria de lei complementar, tendo em vista as regras constitucionais que envolvem o direito financeiro, especificamente previsto nos artigos 163, 165, parágrafo 9º e 192 da Constituição. A União e o douto Ministério Público Federal, evidentemente, a União se opõe porque é ré na ação, o Ministério Público dá parecer no sentido da ação ser julgada improcedente. É essa a razão básica pela qual esse modesto procurador do Estado vem pedir a Vossas Excelências que examinem esse conflito, que tem uma repercussão importante do ponto de vista do erário municipal, mas mais importante ainda, que é a definição constitucional de combate e erradicação da pobreza. Resta dizer que em 2018, o ilustre ministro Alexandre de Moraes, na ACO 775, julgou a ação parcialmente procedente, basicamente com os mesmos argumentos. Essa ação depois foi julgada prejudicada, tendo visto um outro aditamento que foi feito com o Estado do Ceará. Mas os argumentos utilizados pela decisão de Vossa Excelência em outubro de 2018 servem como uma luva para essa discussão. São essas as razões, senhor presidente, e não perdendo a oportunidade, estando aqui falando no Estado da Bahia, e todos nós vimos em janeiro as águas invadindo os nossos rios, dizer a Vossas Excelências, citando o Rio, une goutte de justiça a un valor éternel. O que o Estado da Bahia pede a Vossas Excelências é uma gota de justiça para esse efeito de erradicação da pobreza. Agradeço ao eminente procurador do Estado da Bahia, doutor Luiz Viana Queiroz, e devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Marco Aurélio. Presidente, assento a competência do Supremo ante o conflito que entendo de envergadura maior. O faço a partir da linha F do inciso 1 do artigo 102. O conflito envolve, como ressaltado da tribuna, o Estado da Bahia e a União. Afasto, presidente, o vício formal. A receita líquida real, conforme definida na resolução do Senado, que menciona, e também na lei de 97, não constitui matéria sujeita a reserva de lei complementar.
A teor do artigo 163, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, cabe à lei complementar a disciplina de dívida e finanças públicas. Nesse sentido, a Lei 4.320/64, recepcionada como lei complementar, dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro, ao passo que a Lei Complementar 101/2001 estabelece normas de finanças públicas voltadas à responsabilidade na gestão fiscal. A resolução do Senado e a Lei 9.496 tratam de operações de crédito, estabelecendo critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento pela União da dívida pública de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, sem ferir as competências previstas nos artigos 48, inciso 2, 52, incisos 6, 7 e 8 da Constituição de 1980. Transcrevo para efeito documentação. Observada a repartição de competências versada nos dispositivos da lei maior, não se verifica inconstitucionalidade formal das normas ordinárias definidoras da receita líquida real. Relativamente à inconstitucionalidade material, a articulação do Estado surge relevante, notando-se a necessidade de observância do fundo criado, cuja base maior é a Constituição Federal. Ante dificuldades gerais, é comum desvirtuarem-se receitas, deixando-se de atender às finalidades discriminadas em textos normativos, até mesmo de índole constitucional, a partir da tomada de empréstimo de parcelas a compor o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, chega-se ao comprometimento do arrecadado, tendo em conta a dívida pública do Estado e os valores a serem despendidos com saúde. Vale-me do que tive a oportunidade de consignar na ação cautelar 231, ao deferir a liminar. A Constituição, ante o interesse público primário, dispôs sobre a composição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, indicando de modo categórico os recursos a serem para ele carreados. É o que se depreende do teor do artigo 80, introduzido no ato das disposições constitucionais transitórias, pela emenda 31 de 2000, aplicável aos Estados por força do artigo 82 que se lhe segue. Nesse exame preliminar, estava apreciando a tutela de urgência, tem-se a vinculação constitucional a afastar a absorção de valores levando em conta compromissos diversos, no caso relativo à amortização da dívida consolidada do Estado junto à União. Há de resguardar-se com propício a atuação visada no que, considerada a Constituição Federal, o fundamento básico da República Federativa do Brasil, que é a preservação da dignidade da pessoa humana, atentou-se para a miséria em que vive extensa fração do povo brasileiro. Em jogo, fazem-se valores a serem sopesados à luz dos ditames maiores da Carta. A assustadora dívida pública, a absorver recursos que deveriam estar sendo canalizados para as necessidades básicas da população, contrapõe-se a assustadora dívida pública, parâmetros rígidos e, portanto, inexpugnáveis, ligados à mitigação do sofrimento nacional. Realmente, o contexto gera preocupação maior, não se podendo olvidar o quadro que, exacerbado com a passagem do tempo, reclama providência de grande envergadura. A riqueza nacional, os recursos arrecadados são a cada dia mais comprometidos com a dívida pública.
num círculo vicioso que precisará alcançar um fim. Tenha-se presente que o Fundo de Combate à Pobreza visou atender aos objetivos fundamentais da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos. O plenário do Supremo proclamou não poderem receitas provenientes do adicional criado pelo artigo 82, parágrafo 1º do ADCT, ser computadas essas receitas para efeito de cálculo da amortização da dívida do Estado. Colho os seguintes precedentes de minha relatoria: dívida consolidada do Estado, autorização, Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, receita vinculada. Descabe considerar para cálculo da amortização da dívida do Estado a receita prevista no parágrafo 1º do artigo 82 do ato das disposições constitucionais transitórias. Medida cautelar na ação cautelar 921, pleno acordo publicado no DJ de 12 de maio de 2006. E cito outro precedente. Então, presidente, julgo procedente o pedido para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização da dívida pública nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, mediante compensação da diferença com débitos futuros. Em virtude da sucumbência da ré, deverá arcar com as despesas processuais e honorários que fixo a partir do Código de Processo Civil em R$ 10.000. Presidente, a decisão, ou o voto que profiro. Obrigado, ministro Marco Aurélio. Relator, ministro Alexandre de Moraes, como pode. Boa tarde, presidente, ministras, ministros, doutoradas. Cumprimentando o curador pela sustentação oral. Presidente, aqui, em relação a não inclusão dos valores destinados constitucionalmente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, o FECEP, na apuração da receita líquida real, sobre qual é computado o total da dívida pública do Estado com a União, eu acompanho integralmente o eminente ministro relator. Nós tivemos já a oportunidade de julgar a CO 775, onde, por unanimidade, o plenário assim entendeu. Agora, há o pedido também do Estado da Bahia, para que haja a exclusão desses recursos do cálculo do montante mínimo destinado à saúde e educação. Então, há o pedido para que não seja computado no total da dívida pública e há o pedido para que haja exclusão desses recursos do FECEP, do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, para que não sejam computados no montante mínimo destinado à saúde e educação, que, por sinal, é um assunto específico que o plenário começou a tratar na CO 1972, de minha relatoria, onde houve pedido de vista do eminente ministro Gilmar Mendes, sessão do dia 11/9 do ano passado, 11 de setembro de 2019. Nesse aspecto, entendo que não merece acolhida a pretensão do autor, para que fossem e sejam desconsiderados os valores que resultem na majoração da alíquota aplicável ao ICMS, quando da apuração para aplicações mínimas em políticas e ações públicas relacionadas à educação e saúde. As aplicações mínimas são constitucionalmente definidas em termos percentuais da receita líquida de impostos e transferências. Uma coisa, entendo, e foi como votei na CO 1972, uma coisa é a exclusão para fins de amortização, para fins do total da dívida pública do Estado com a União. Obviamente, estaria a União dando com uma mão e retirando com a outra. Agora, um segundo aspecto é
a determinação constitucional, a imposição constitucional de percentuais mínimos para aplicação, seja na educação... Vossa Excelência me permite... Por favor. É que faltou na parte dispositiva de meu voto o vocábulo parcialmente. Eu lancei julgo procedente o pedido para condenar a União a ressarcir os valores pagos a maior a título de amortização, só quanto à amortização. E por isso é que eu estou acrescentando, ao invés de ficar julgo procedente, julgo parcialmente procedente. Então, eu acompanho no primeiro ponto o eminente ministro Marco Aurélio e no segundo também, ou seja, entendendo como entendi na CO 1972, rejeitando o pedido de desconsideração dos valores que resultem na majoração da alíquota aplicável ao ICMS, quando da apuração para aplicação mínima em políticas e ações públicas de educação e saúde. Não pode amortizar, mas o Estado está obrigado a computar esse valor, esse plus que recebe do Fundo de Erradicação, Combate e Erradicação da Pobreza, é obrigado a computar na receita total e aí para a educação e saúde. Com essas observações e com observação do eminente ministro Marco Aurélio, acompanho também para julgar parcialmente procedente a ação. Presidente, só para esclarecer, porque eu não tenho certeza se há coincidência, porque o que se discute aqui é sobre a base de cálculo que vai incidir a amortização do débito do Estado para a União. Então, o ministro Marco Aurélio, pelo que eu entendi, ele deduz as verbas carimbadas, porque tem verbas carimbadas. Então, 2% tem que, efetivamente, destacar para o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, não sei se... Eu entendo que o ministro Marco Aurélio sugere, a semelhança do que vem na liminar, que esse percentual de amortização seja incidente, excluída essa cota, que é obrigatória. Excluída essa cota obrigatória. Eu tenho a impressão de que esse é o teor da decisão do ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência não entende que tem que incidir, sobretudo, mercê das exigências dos 2%. Não, se me permite, ministro, são dois pedidos diversos que se faz aqui. O Estado da Bahia pede, primeiro, para excluir da receita líquida para fins de apuração e pagamento da dívida pública, ou seja, da compensação, excluir esses 2%. Isso. Ou seja, a União estaria dando com uma mão e retirando com a outra. Isso. O ministro Marco Aurélio julgou procedente, eu o acompanho. Também. Agora, em relação a excluir os 2% do ADCT, 82, parágrafo 1º. Isso, exato. Ficar bem claro. Exato. Agora, há um outro pedido. Esse é o ponto da decisão do ministro Marco Aurélio. Exato. Por isso que é parcial. Parcial, porque há um outro pedido. Olha, além disso, além de não poder ser computado para fins de amortização da dívida, eu, Estado da Bahia, não preciso computar esse montante, junto com todo o restante carregado, para fins de aplicação na saúde e educação. Isso está se julgando... O ministro Marco Aurélio julgou improcedente, eu o acompanho também. Ou seja, não amortiza, não pode amortizar, mas tem que pegar todos os valores, inclusive esse excedente, para aplicar em saúde e educação. Essa é a solução correta. Não, mas a verdade é que existe uma verba, também a decisão do ministro Fachin, que é uma monocrática. Uma cautelar do ministro Fachin também vai nesse sentido. Então, mas eu entendi que essas outras verbas obrigatórias de segurança e educação, o Estado não pode deixar de aplicar, mas sob pena de incidir na lei de responsabilidade fiscal. Mas como é que o Estado vai amortizar a dívida da União sem descontar isso, que ele é obrigado constitucionalmente a investir em educação e saúde? Entendeu? 2% fundo, 15% para a educação e saúde. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não, sim, mas como é que a receita líquida? Eu digo o seguinte, se, por exemplo, nós temos, assim, vários descontos, então a nossa receita líquida leva em conta os descontos. Eu digo assim, os descontos constitucionais, 2% do fundo, saúde e educação, se eles não devem ser levados em conta, para depois a União exigir amortização no percentual do que sobrou dessas obrigações constitucionais. Porque o Estado não tem como descumprir a obrigação constitucional.
Agora, a amortização não está prevista na Constituição. Então, mas esse é o nosso voto, ministro Luiz Fux. O voto que eu acompanhei do ministro relator. Eu acho que não há propriamente divergência. Quer dizer, o percentual, você constitui o fundo da pobreza. E este fundo tem que aplicar os percentuais próprios em saúde e educação. Isso, mas não pode amortizar a dívida, até porque senão perderia o dinheiro. Distintos. Eu entendi que eram obrigações distintas. A Constituição prevê fundo de erradicação da pobreza e verbas destinadas à saúde e educação. É isso que eu entendi. E aí, então, concluí perguntando ao relator se ele está levando em conta o que sobrou depois do cumprimento dessas obrigações constitucionais, ou está levando em consideração a verba recebida menos o fundo de erradicação da pobreza. Apenas excluo a consideração da receita alusiva ao fundo. Por isso que julga parcialmente procedente. Estão todos de acordo? De acordo, presidente. Apenas para observar, como Vossa Excelência já pontuou, eu já tive a oportunidade de, na ação civil originária 2922, manifestar-me precisamente nessa direção do voto que o eminente ministro Marco Aurélio traz à colação em relação à impossibilidade da inclusão da receita tributária destinada a esse fundo da base de cálculo do pagamento da dívida pública. Portanto, eu acompanho integralmente o eminente relator. Presidente, eu apenas quero ter certeza de ter clareza no que foi decidido. Nós estamos excluindo os 2% do cálculo da receita líquida. Parágrafo 1º do ADCT. Estou de acordo. Nós estamos fazendo a compensação do que foi pago a mais. Estou de acordo. E os 2% que vão para o Fundo de Erradicação da Pobreza, desse valor, os percentuais próprios de saúde e educação têm que ser aplicados. É isso. Estou de pleno acordo. Tem que ser aplicados, exatamente. Posso proclamar, então, a unanimidade? Acompanho. Julgada a ação direta da a CO, aqui no caso, a CO, julgada procedente para condenar a União a ressarcir parcialmente procedente, julgada parcialmente procedente, nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Ministro Gilmar Mendes, lista 191 de 2019, ação rescisória 2.355, agravante, Sindicato dos Trabalhadores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte, agravado o INSS. Falará pelo agravante o doutor Gustavo Lima Braga. Vossa Excelência, ministro Gilmar, tem a palavra para o relator. Presidente, trata-se de agravo contra a decisão em que conhecia em parte da ação rescisória para negar-lhe provimento, por entender manifestamente improcedente na forma do artigo 21, parágrafo 1º do CPC, do Regimento Interno. A parte agravante ajuizou a apresentação rescisória visando a rescindir acordo da primeira turma do Supremo nos autos do AI 609.855, acordo rescindendo de relatoria originária do ministro Sepúlveda Pertence. Oposto embargo de declaração da decisão monocrática, determinei a intimação do recorrente para complementar as razões recursais, adequando-as ao parágrafo 1º do artigo 1021 do CPC, tendo em vista o disposto no artigo 1024, parágrafo 3º do CPC. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, sem entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. No agravo, preliminarmente, a parte agravante reitera o pedido de declaração de suspeição do ministro Dias Toffoli, conforme reduzido na petição inicial, o qual teria se declarado suspeito para o julgamento dos embargos de divergência opostos na decisão rescindenda. Requer que a referida suspeição não se limite somente a obstar a julgar o presente feito, mas também obstar que presida o julgamento do presente recurso. Em relação ao mérito, sustenta que a decisão agravada teria sido omissa quanto à alegação de violação ao artigo 495 do Código de Processo Civil e ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, porquanto a ação rescisória proposta pelo INSS teve por objeto decisão exarada na fase de execução em agravo de petição e não a sentença de mérito na fase de conhecimento, estando por essa razão fora do biênio legal. Aduzo que a súmula 343 do Supremo não se aplicaria à hipótese em comento, e transcreve.
insiste na tese de que só seria possível que a Justiça Federal decidisse acerca dos reflexos da decisão trabalhista no período posterior à alteração do regime, se a decisão rescindenda houvesse possibilitado que a Justiça Federal alterasse a coisa julgada material estabelecida na sentença de mérito exarada no processo de conhecimento. Assevera que a decisão agravada teria incidido em erro de fato ao afirmar que o advento do regime jurídico estatutário pôs fim à relação trabalhista regulada pela CLT, promovendo a alteração no estado de fato e direitos subjacentes à demanda original, pois a sentença de mérito no processo de conhecimento teria sido proferida após o advento da Lei 8.112, quando já havia sido implantado o regime único, de modo que não haveria alteração no estado de fato e de direitos subjacentes à demanda original. Diante disso, defende ser ilegal e inconstitucional a limitação da execução do benefício deferido ao período anterior à vigência da Lei 8.112. Reitera a alegação de ofensa ao princípio da segurança jurídica, afirma que a decisão rescindenda, ao determinar que a Justiça Federal examinasse os reflexos da decisão trabalhista no período posterior à alteração do regime, violou o princípio da segurança jurídica. Repiso o argumento de que haveria expressa determinação na sentença trabalhista para incorporação do percentual de 84,32 a partir de abril de 1990, ou seja, após a publicação da Lei 8.112. Em relação à alegação de erro de fato, se assevera que, conforme a jurisprudência do Supremo, citado na própria decisão agravada, é imprescindível que tenha ocorrido pronunciamento judicial sobre alegado erro de fato, mas não teria havido nem controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre a questão. Requer seja deferida sustentação oral. Em contra-razões, o agravado manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. É o relatório, presidente. Ministro Gilmar Mendes, com a palavra, pelo agravante, o doutor Gustavo Lima Braga. Excelência, me parece que é pertinente ser julgado a questão do vosso impedimento preliminarmente. Está em pauta o agravo. Essa questão está superada no processo. Mas foi posta em votação? Ela está superada no processo. O relator trouxe porque o caso está preparado. Bem, antes de mais nada, Excelência, eu gostaria de tratar do caso, gostaria de saber se Vossa Excelência me permite fazer uma rápida homenagem ao professor Vitor Russomano, falecido agora em janeiro, que, além de ter sido meu professor na Universidade de Brasília, ele é advogado desse processo, infelizmente faleceu. Me permite? Vossa Excelência tem o tempo, Vossa Excelência tem o tempo para utilizar na defesa do processo. Gostaria de deixar registrado em ata o falecimento e a homenagem dos estudantes de Direito da UNB pelo falecimento do professor Vitor Russomano, um dos maiores advogados trabalhistas do Brasil. Foi um grande professor, homenageado por todas as turmas da Universidade de Brasília, uma impressionante unanimidade, e foi um grande amigo e tive a honra de ele me aceitar como colega nesse processo. Eu me sinto obrigado pela grandeza que foi o professor Vitor Russomano a fazer esse registro. Obrigado. Bem, quanto ao processo, esse processo, como bem falou o ministro Marco Aurélio, na ação rescisória a qual pertence a decisão rescindenda, se transformou numa via crucis para os meus clientes, os representados pelo Sindiprebs. É uma ação individual plurima. Via crucis por quê? Porque, como o ministro Marco Aurélio previu naquele momento, essa é a terceira ação rescisória. 2 ajuizadas pelo INSS e 1 por nós. Quais são os fatos desse processo? Primeiro, uma ação individual plurima, julgada procedente do seu trabalho. Essa ação transitou em julgado aqui no Pleno do Supremo Federal, aqui nessa sala, após o ajuizamento de uma ação rescisória. A rescisória do processo de conhecimento transitou em julgado, confirmando a sentença de mérito aqui. E transitou em julgado formal e materialmente. Aqui eu tenho em minhas mãos, peço, por favor, se o presidente puder solicitar que seja passado aos ministros, cópia da sentença que está nos autos, documento processual número 15, e consta nos autos, desde a inicial, 2 coisas. A data da sentença é o dia 17 de maio de 1991. Todos sabem que a Lei 8.112, único fato indicado como modificador da relação jurídica continuativa, foi promulgada em 12 de 1990. Portanto, indubitavelmente,
a sentença é posterior à Lei 8.112. Outra coisa que vemos insistindo desde o processo anterior. Sim, a sentença disciplinou a sua eficácia temporal. Vou ler para os senhores aqui um trechinho da fundamentação e o dispositivo. Diz a sentença: devido ao reajuste de 84,32% sobre o salário de março a ser pago em abril, reflete-se o acréscimo sobre as parcelas remuneratórias, isto é, depósitos do FGTS e, agora a parte mais importante, pela incidência nos salários vincendos, pois produz efeitos permanentes. E, na sequência, o dispositivo propriamente dito, etc., para condenar o INSS a pagar aos substituídos que fossem seus empregados em data de 15 de março de 90 as diferenças salariais vencidas e vincendas relativas à incidência do percentual de 84,32%, com efeito a partir de abril de 1990. Diante dessas expressões, como é possível afirmar que a sentença não disciplinou expressamente a sua eficácia temporal? Então, fica esse primeiro registro. Bem, depois da sentença transitada em julgado aqui no Pleno desse Supremo em ação rescisória, o trânsito em julgado se deu em 2003, em setembro de 2003, também tenho aqui em mãos, está no processo, é o documento processual número 23, certidão de trânsito em julgado exarado aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Relator, ministro Décio da Silveira. Está nos autos. Se os ministros quiserem, também está aqui. Pois bem, depois o juiz da execução viola a decisão, nós entramos com agravo de petição, o agravo de petição foi julgado procedente e transitou em julgado, confirmando a sentença de mérito do processo de conhecimento. O INSS ajuiza a ação rescisória, esta a qual pertence a decisão ora rescindenda. E quando ajuiza a ação rescisória, o que acontece? É julgada procedente de uma forma atípica para ações rescisórias. Realmente não foi emitido em judício residens. O que foi emitido foi uma determinação de que a Justiça Federal é competente para julgar o período após a Lei 8.112. Ora, como se pode dizer que não houve violação à coisa julgada material se a rescisória foi dirigida não contra o processo de conhecimento, mas como processo de execução, que transitou em julgado materialmente, não só formalmente? E mais, a ação foi dirigida contra uma decisão de execução e não de conhecimento. O ministro Marco Aurélio falou aqui, que indagou, ele, com a sua sensibilidade e perspicácia, ele indagou, então, ministro Sepúlveda pertence, a quem deixo aqui minha homenagem, mas nesse ponto ele, infelizmente, não foi perfeito, como lhe era de costume, e disse que não havia uma disciplina temporal. O ministro Marco Aurélio perguntou isso. Sua Excelência perguntou, e foi induzido em erro, e esse é o erro de fato que tem sido arguído aqui. Disse que não havia essa determinação, quando há expressamente. Este caso é grave. Por que é grave? Porque está se violando a autoridade deste pleno, inclusive violando o princípio da máxima eficácia da Constituição, o princípio da força normativa da Constituição, porque foi o pleno deste Supremo Tribunal Federal que confirmou a sentença de mérito do processo de conhecimento. Pois bem, diz a nobre decisão agravada que não pode conhecer da alegação de violação à coisa julgada. E não poderia conhecer por quê? Porque haveria uma controvérsia na época, né, que se for uma coisa julgada, e não se pode admitir uma violação da lei quando há controvérsia. Só que a controvérsia apontada não existiu. A controvérsia apontada na decisão agravada é entre a decisão de mérito do processo de conhecimento e a decisão do processo de execução. Não houve, o processo de execução confirmou a decisão de mérito. Tanto é que o INSS ajuizou a segunda ação rescisória, exatamente porque tanto o processo de conhecimento quanto a execução confirmou, foram uníssonas, senão não haveria necessidade da segunda rescisória. Então, não faz sentido, com data vênia, não se conhecer da alegação de coisa julgada por causa
de uma divergência que não aconteceu entre processo de conhecimento e coisa julgada, e processo de execução. Os dois são uníssonos no sentido que é para pagar. Note-se, ademais, que antes dessa questão tem a questão da decadência do direito do INSS. Ele ajuizou uma rescisória não somente contra a execução e não contra o processo de conhecimento, mas ainda que tivesse sido, o fez depois do trânsito em julgado de 2 anos, formal e material. Note-se que, nessa época, ainda não havia sequer o dispositivo no Código de Processo Civil de 73 que falava em ineficácia da decisão judicial em face da mudança da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aplicar esse dispositivo seria inconstitucional. Outro argumento da decisão agravada me deixa perplexo, porque diz a decisão agravada que o fato desta Casa ter mandado, não ter rescindido, mas ter mandado para a Justiça Federal decidir o período após 8.112, não implica em rescisão. Ora, o que é a coisa julgada? Como diz o eminente ministro Celso de Mello, decano, com grande propriedade, com a veemência, né, que é peculiar, de ficar grifando os termos do seu voto, ele diz claramente, a coisa julgada blinda, torna imutável. Quando se manda para a Justiça Federal decidir, está sendo destruída essa imutabilidade, essa blindagem. Por mais que não tenha sido substituído, e acabou sendo, mas isso é outra história, está lá na Federal, já acabou sendo modificada, mas abrir a possibilidade da Justiça Federal julgar é destruir a coisa julgada. Evidente, como não? Coisa julgada, material, torna a decisão imutável. Se manda para a Federal vai fazer o quê? Para não violar a coisa julgada. Teria que confirmar. Onde que está o princípio da utilidade processual? Mandar para a Justiça Federal só para ela confirmar. E acabou que não confirmou. É óbvio que dizer que se está mandando para a Federal decidir sobre uma coisa que já foi decidida pelo seu trabalho é violar a coisa julgada. E como disse Marco Aurélio, sempre fala aqui, é inadmissível que a Justiça Especializada Federal execute uma decisão transitada em julgado da Justiça Especializada Trabalhista. Inclusive, Vossa Excelência foi meu professor de processo de trabalho, na UNB, em 1992, muitos anos atrás, e essa foi a lição que ficou. O ministro Veloso também, tive a honra de ser aluno dele, ele falou claramente, a autoridade que deve ser resguardada, a autoridade que tem o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que deve ser resguardada. O que se diz, o que eu posso dizer aos meus clientes quando eles têm um trânsito julgado formal e material no pleno do Supremo Tribunal Federal, passados 2 anos, e ainda assim o mesmo Supremo Tribunal Federal rescinde, permite que a Justiça Federal de primeira instância modifique. Outra questão. Ainda, um dos fundamentos da ação rescisória, ao qual pertence a decisão rescindenda, foi a incompetência do seu trabalho. Ora, não podia ter sido revista porque já tinha sido atingido pelos efeitos profundos da coisa julgada. 2 anos antes. Isso passaram por cima disso também na decisão rescindenda. Também aqui arguir erro de fato. Qual é o erro de fato? É exatamente o que eu disse, a data da sentença, no qual foi confirmada o direito aos 84,32%. Isso, como a própria decisão agravada disse, não foi julgado, foi ventilado no julgamento da ação rescisória. Os próprios trechos que o eminente relator transcreve mostram que não houve debate entre os ministros, não houve discussão. Inclusive, tanto foi assim que o ministro Eros Grau propôs questão de ordem, está nos autos. Dos tópicos da questão de ordem era exatamente essa. Ele faltou, não foi apreciado, entrei com embargo de declaração e essa Corte aplicou
multa por embargos protelatórios, sendo que nós já não estávamos recebendo percentual há muito tempo, por força de liminar, e, além do mais, é evidente que o próprio ministro Eros Grau reconheceu, tanto é que transformou em questão de ordem. Então, não foi debatido. E a expressão do ministro Gilmar Mendes na sua decisão agravada foi muito feliz, foi apenas ventilado, não foi julgado. Vejam a decisão hora agravada e os trechos transcritos pelo eminente relator, é muito claro, não houve um debate. E é óbvio que tem que ser falado sobre isso, senão não poderia ter sido julgado. Então, se tudo que foi dito no acórdão impedisse a consideração de erro de fato, então seria a letra morta do dispositivo. Finalmente, segurança jurídica. Aqui, no caso, foi conhecido, mas foi julgado improcedente, sob o argumento que ela não foi, que a decisão de mérito do processo de conhecimento não tinha tratado expressamente da eficácia temporal. Bem, em primeiro lugar, como eu já falei agora, tratou. E, em segundo lugar, como leciona o próprio ministro Gilmar Mendes na sua doutrina e na jurisprudência ampla, pacífica desse tribunal, estar ou não estar tratado a questão temporal na decisão de mérito é irrelevante, porque a segurança jurídica tem apenas dois requisitos: gozo do benefício por um certo tempo, e aqui se tem admitido 4 ou 5 anos, os meus clientes têm mais de 20 anos, isso é incontroverso nos autos. Detalhe, todos os fatos que eu falei aqui da tribuna estão incontroversos, não foram impugnados nem pela Procuradoria-Geral da República, nem pelo INSS. Então, tem mais de 20 anos de gozo e boa-fé. E que boa-fé é essa? Ora, a boa-fé a lei manda presumir. Só que, no caso concreto, a boa-fé é baseada numa decisão transitada em julgado aqui, neste mesmo local, nesta nobre casa, no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Se não é boa-fé confiar no Pleno do Supremo Tribunal Federal, o que será boa-fé? E lembrando, recentemente foi julgado o caso das pensões das viúvas do Paraná, dos governadores do Paraná. E aqui esse tribunal foi longe. Esse tribunal, ele não só julgou inconstitucional, né, como ainda aplicou a segurança jurídica num processo de cunho objetivo. E foi alertado aqui por alguns ministros que se estava diante de um processo de cunho objetivo. E aqui é um processo de cunho subjetivo, mais fácil ainda aplicar a segurança jurídica. Porque tem boa-fé, são 20 anos. Os meus clientes têm 75, 80 anos, tiveram 2 suicídios por causa desse processo em Natal. Pessoas que não têm mais chance de recuperar a vida, de reajustar o rumo da vida, de procurar outro emprego. Doutor Gustavo, tempo, Vossa Excelência está encerrado. Concluo. Pela procedência, conhecimento e procedência. Agradeço ao doutor Gustavo Lima Braga. Devolvo a palavra ao eminente relator, ministro Gilmar Mendes. Presidente, cumprimento o eminente advogado, que acaba de fazer uma esclarecedora sustentação da tribuna, e eu digo que a resignação, a meu ver, não merece prosperar. No agravo, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de inconformismo com a decisão adotada por esse tribunal. O que se nota aqui é que as questões não se encerram, né, quando nós estamos a verificar. Rememorando o caso dos autos, a apresentação rescisória tem como objetivo rescindir acordo proferido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do AI, agravo regimental, embargo de declaração, embargo de divergência, agravo regimental 609.855, que é a relatoria originária do ministro Sepúlveda pertence. O INSS, parte agravada, interpôs agravo do instrumento contra a decisão que negou o seguimento a recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do TST, assim emendado na parte em que importa. Remessa necessária, limitação da sanção jurídica à data da transposição, porque a questão aqui é o benefício dado pela Justiça Trabalhista sob o regime CLTista, que ganha ultratividade sob a 8.112. Então, a ementa do TST, reportando-se a sentença no processo de conhecimento, constata-se não ter sido utilizado o conhecido bordão das prestações vencidas e vincendas. Ao contrário da sua fundamentação, percebe-se ter sido deferida a incorporação ao salário do reajuste
de 84,32%. Realmente, ali, a Vale do Trabalho deixou consignado ser devido o reajuste de 84,32% sobre o salário de março a ser pago em abril, reflete-se o acréscimo sobre parcelas remuneratórias, isto é, depósito de FGTS e pela incidência nos salários vincendos, pois produz efeitos permanentes, surgem reflexos em férias e 13º. Colhe-se ainda do processo de conhecimento em que se negou o provimento à remessa de ofício ter ficado vencido um dos magistrados que participaram do julgamento e propugnara pela contenção da vantagem até 30 dias anteriores à data base da categoria. Apesar de tal deliberação se referir à data base da categoria, dela se infere que efetivamente fora dada insuspeitada ultraatividade à sanção jurídica para alcançar subentendidamente o período posterior ao advento da Lei 8.112, até porque o acordo fora prolatado já na sua vigência em fevereiro de 92. Com essa singularidade das decisões do processo de conhecimento, não se vislumbra no acordo de agravo de petição que cassou a limitação de sanção jurídica à data de introdução do regime estatutário a pretensa ofensa à coisa julgada do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, mas, ao revés, incondicional respeito ao que ali fora decidido, sob a incorporação aos salários de reajuste de 84,32%. No recurso extraordinário, o INSS alegou em síntese violação aos artigos 5º, inciso 35, 36, 54, 55, 93, 9, 109, 1 e 114 da Constituição. O relator, à época, ministro Sepúlveda Pertence, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela autarquia previdenciária na parte em que foi suscitada a ofensa aos artigos 109, 1 e 114 da Constituição Federal, para afirmar competência da Justiça Federal para examinar os reflexos da decisão trabalhista no período posterior à instituição do regime estatutário, tendo em vista que o acordo recorrido estava em confronto com a jurisprudência firmada nesta Corte quanto ao ponto. Nesse sentido, o relator, ministro Pertence, consignou a mudança de regime jurídico seletista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho. E aí cita vários precedentes, ministro Moreira Alves, ministro Nery, ministro Veloso, ministro Moreira Alves. Desse modo, a eventual extensão dos efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que é referente a questões do regime seletista, para período posterior à vigência do regime estatutário, onde não há mais relação de trabalho regida pela CLT, deve ser examinada pela Justiça Federal Comum. A competência da Justiça de Trabalho se restringe à análise do direito à vantagem trabalhista adquirida antes do advento jurídico único, do regime jurídico único. E cita precedentes do ministro Celso, do ministro Pertence, do ministro Marco Aurélio, do ministro Wilmar e do ministro Maurício Correia. Desse modo, dizia ele, reconsidero a decisão agravada e, na linha dos precedentes, provejo o agravo que converto em recurso extraordinário e, desde logo, dou provimento a este para afirmar a competência da Justiça Federal para examinar os reflexos da decisão trabalhista no período posterior à alteração do regime. O sindicato interpôs agravo regimental contra essa decisão, o qual foi negado pela primeira turma desta Corte em acordo assim emendado. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Justiça Federal, competência para o exame dos reflexos de decisão trabalhista no período posterior à transformação do regime jurídico seletista para o estatutário, precedentes. E aí, repisa-se, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a mudança do regime jurídico seletista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho. A eventual extensão dos efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que é referente a questões do regime seletista, para período posterior à vigência do regime estatutário, onde não mais há relação de trabalho regida pela CLT, deve ser examinada pela Justiça Federal. A competência da Justiça do Trabalho se restringe à análise do direito à percepção de vantagens trabalhistas no período anterior ao advento do regime jurídico único. Agravo regimental, desprovimento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, assim como os embargos de divergência.
O cerne da questão passa pela necessidade de saber se esse julgado, em sede de recurso extraordinário, que dera provimento à ação rescisória, teria infringido os artigos 485, inciso 4, e 495 do CPC de 73, bem como o artigo 5º, inciso 36, além de ferir o princípio da segurança jurídica. A decisão, ora monocrática, minha decisão, ora recorrida, enfrentou essas questões. E eu estou, então, repisando esse tema. Eu estou dizendo, destaque, conforme já decidido no acordo rescindendo, a questão relativa à competência para executar os efeitos da decisão proferida não foi analisada no processo de conhecimento, razão pela qual a ação rescisória quanto a esse ponto não poderia ter sido proposta quanto à decisão proferida na fase de conhecimento. Desse modo, não há falar-se que a ação rescisória foi proposta fora do biênio legal, uma vez que foi proposta corretamente contra acórdão que decidiu sobre a matéria, pois a decisão de mérito exarada pela terceira Junta de Conciliação e Julgamento Natal sequer apreciou essa questão. Ademais, reitero que não houve desconstituição da coisa julgada formada na fase de conhecimento, haja vista que o acordo rescindendo tratou da questão distinta daquela decidida na sentença. O acordo rescindendo decidiu sobre a competência e não acerca da legitimidade da percepção de benefício pleiteado. Com efeito, não ofende a coisa julgada a decisão rescindenda que, dentro do biênio legal, reforma o acórdão recorrido no ponto em que está em confronto com a jurisprudência firmada nesta Corte. Ora, se ao Supremo compete principalmente a guarda da Constituição, é certo que a sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais tribunais, em decorrência do efeito definitivo absoluto outorgado à decisão. E aí eu repasso, então, essa questão e digo, a decisão rescindenda nesse ponto se manifestou. O acordo recorrido neste ponto contraria a jurisprudência do Supremo. É pacífico o entendimento de que a mudança de regime jurídico seletista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho. Desse modo, eventual extensão dos efeitos de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, que é referente à questão de regime seletista, para período posterior à vigência do regime estatutário, onde não há mais relação de trabalho regida pela CLT, deve ser examinada pela Justiça Federal Comum. A competência da Justiça do Trabalho se restringe à análise do direito e vantagem trabalhista adquiridos antes do advento do regime jurídico único. E eu repasso, há uma pletora de julgamentos que reiteram esse mesmo entendimento, né, que foi assente nesse caso. Desse modo, correto o entendimento firmado na decisão recorrida e no acórdão rescindendo, no sentido de que a mudança do regime jurídico seletista para o estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, exaurindo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das verbas relativas ao período posterior ao regime estatutário. Como bem esclarecido pela ministra Carmen Lúcia, em voto proferido nos embargos de divergência opostos contra a decisão rescindenda, a segunda razão, dizia ele, pela qual acompanho a relatoria, está no acerto das decisões proferidas pela primeira turma, tendo em vista a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não há dúvida de que o Tribunal Superior do Trabalho examinou a questão constitucional da competência para a execução da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, já na vigência do regime jurídico administrativo, da Lei 8.112. Existem duas impropriedades no julgamento do TST, dizia Vossa Excelência. O problema da competência jurisdicional está na execução da sentença proferida pela Justiça do Trabalho depois da mudança para o regime jurídico. Portanto, a ação rescisória foi adequadamente proposta contra a decisão proferida no processo de execução e não no processo de conhecimento. Portanto, essa questão já foi amplamente discutida. Esse, sim, um julgado corretamente na jurisdição trabalhista por ter sido instaurado antes da mudança do regime jurídico. A coisa julgada só poderia ser tratada de forma como foi pelo acordo trabalhista se a situação jurídica das partes na execução fosse a mesma de quando a sentença fora proferida. Prevalecendo o raciocínio do TST, a conclusão a que se chegaria, prossegue a ministra Carmen,
seria o da manutenção eterna de todas as parcelas trabalhistas, eventualmente reconhecidas pela Justiça do Trabalho, a servidores contratados pelo regime CLTista e que, posteriormente, foram transferidos para o regime jurídico único. Até mesmo direito ao FGTS, cujo levantamento for autorizado com mudança do regime, seguro-desemprego e outros institutos totalmente incompatíveis com o regime jurídico-administrativo, o que seria absurdo. Daí porque o ministro Pertence reconsiderou a primeira decisão proferida nestes autos. A questão está bem posta nos precedentes citados pelo ministro Pertence, ficando claro que o importante para a definição da competência é a verificação do vínculo mantido entre as partes no período objeto da ação e, no caso, o direito pleiteado pelo embargante está relacionado a período posterior à mudança do regime jurídico, sendo, portanto, inquestionável a competência da Justiça Federal Comum para o seu exame. Nessa linha, com base nessas preocupações, esta Corte, ao julgar o tema 494 de repercussão geral, limites da coisa julgada em sede de repercussão geral, limites da coisa julgada em sede de execução, assentou o seguinte: sentença, afirmando o direito à diferença de percentual remuneratório, inclusive para o futuro, relação jurídica de trato continuado, eficácia temporal, cláusula rebus sic stantibus. Superveniente incorporação definitiva nos vencimentos por força de dissídio coletivo. Exaurimento da eficácia da sentença. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus. Sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. Este é um precedente, o RE 59663, de redator para o qual o ministro Teori Zavascki. E aí eu transcrevo isto e depois digo, este é precisamente o caso dos autos. O advento do regime estatutário pôs fim à relação trabalhista regulada pela CLT, promovendo a alteração do estado de fato e de direitos subjacentes à demanda original, autorizando a possibilidade de reanálise da situação fático-jurídica sem ofensa à coisa julgada. E transcrevo vários precedentes nessa linha. E digo, como se pode perceber, todos os precedentes acima citados tratam das mesmas questões discutidas nestes autos. Afronta a coisa julgada, decidida por sentença que afirma direito com efeitos futuros em relações jurídicas continuativas ou sucessivas. Em todos esses casos, a conclusão a que chegou esta Corte, com amparo no artigo 471 do CPC e no Magistério da Doutrina, é que, nas relações jurídicas continuativas, a alteração dos pressupostos fáticos ou jurídicos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente, inclusive, da propositura de ação rescisória. A eficácia da sentença, nesses casos, atua rebus sic stantibus, segundo as condições da situação do momento em que são proferidas. A mudança da situação, no caso, a mudança do regime jurídico, tem como consequência a imediata supressão da força vinculativa do julgado, sem que se possa falar que houve ofensa à coisa julgada. É exatamente essa circunstância que ocorre nas sentenças proferidas em ações de alimentos, nas de interdição e naquelas relacionadas com benefícios previdenciários por incapacidade. Eu repasso essas questões. Trato ainda do disposto no artigo 741, parágrafo único do CPC, na versão do velho CPC, e digo, assim, no caso dos autos, é desinfluente para a solução da controvérsia a questão acerca da limitação ou não da incorporação da verba em análise na sentença de mérito, porque mesmo que tenha sido reconhecida essa incorporação, como foi reconhecido o direito dos servidores em todos os precedentes acima citados, essa decisão, por se tratar de relação jurídica de trato continuado, é
passível de revisão quando forem alterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte, cláusulas rebus sic stantibus, além do fato de que, no caso, a alteração do regime jurídico seletista para o estatutário implicava a incompetência da Justiça do Trabalho para dispor sobre período já estatutário, diante da decisão plenária da ADIM 492, relator ministro Carlos Veloso. Na verdade, os autores pretendem a reapreciação da matéria, já decidiram no processo de jurídico, que se mostra inadmissível em ação rescisória. Eu também estou rejeitando a questão da alegação de violação à segurança jurídica, dizendo que, reitero que a insegurança jurídica ocorreria na manutenção de solução divergente proferida pelo TST, em que ignorada a posição firmada pelo Supremo, provocando-se assim, além da desconsideração do próprio conteúdo da decisão do último intérprete do texto constitucional, a fragilização da força normativa da Constituição. E ainda, presidente... Ministro Gilmar, pelo que eu estou percebendo do voto de Vossa Excelência, além de Vossa Excelência assentar o não cabimento, Vossa Excelência também... Não, eu estou negando o provimento. Negando o provimento ao agravo. Agravo. Por isso, eu estou negando o provimento. Enfrentando também a questão de fundo também. Isso. Mas, antes disso, tinha um não cabimento. Porque eu disse, não seria o caso de ação rescisória na hipótese. Nega provimento ao agravo. Ministro Alexandre de Moraes. Acompanho. Ministro Presidente Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, eu vi com atenção o voto de Sua Excelência, eminente ministro relator, bem como a sustentação oral que havia de ser feita da tribuna. Eu verifico que essa matéria está posta na pretensão do ora agravante, o Sindicato dos Trabalhadores Federais em Previdência e Saúde e Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte, nos seguintes termos. O autor, ora agravante, pede que o presente agravo seja conhecido e, no mérito, lhe é dado o provimento para que seja reformada a decisão ora agravada, no sentido de se admitir integralmente a presente ação rescisória e, subsequentemente, julgá-la totalmente procedente para, em sede de iudício rescindens, rescindir a decisão por ter violado a coisa julgada material da sentença, exarada na fase de conhecimento na reclamação trabalhista 1610, sob a jurisdição original da Terceira Junta de Natal, Rio Grande do Norte, B, a competência da Justiça do Trabalho e C, o princípio da segurança jurídica. O que se observa aqui, em meu modo de ver, senhor presidente, que nós estamos diante de uma matéria que, efetivamente, cuida de um tema que, do ponto de vista material, transitou em julgado por decisão da Justiça do Trabalho. E se iniciou a execução. Nessa circunstância, emerge o debate para saber se esses benefícios, se essas verbas concedidas pela Justiça do Trabalho, em decisão que transitou em julgado, com a superveniência da lei que estabelece o regime jurídico ulterior e com o deslocamento do feito que se decidiu para a Justiça Federal, colocar-se-ia ipso facto um limite à eficácia temporal dos direitos concedidos aos trabalhadores. Esta é a questão que, a rigor, está, em meu modo de ver, no pano de fundo. Evidente que a via da ação rescisória proposta e escolhida para deduzir a pretensão e reavivar este tema é uma via que, do ponto de vista formal, encontra algumas dificuldades, por isso aqui já se salientou a questão atinente ao cabimento. Mas, no pano de fundo, o que se tem é, com o deslocamento para a Justiça Federal, um reconhecimento
à luz, eventualmente, de uma compreensão de uma certa ultratividade, de que os direitos trabalhistas concedidos teriam uma espécie de dies ad quem. Pessoalmente, tenho dificuldade de subscrever essa ordem de ideias, até porque não posso deixar de considerar que a justiça competente para apreciar essa matéria era a Justiça do Trabalho, e a Justiça Trabalhista deferiu o que foi pedido, e esse deferimento transitou em julgado. E a decisão reincidenda, ela foi formalizada, a primitiva, em agravo, julgando-se agravo de petição, na Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. Sim, precisamente. Ou seja, em última análise, em fase já a consequência poderá ser uma limitação do título judicial formalizado na Justiça do Trabalho pela Justiça Federal. Aliás, Vossa Excelência, sendo fiel à sua posição, eu estava lendo aqui o diálogo que Vossa Excelência travou na sessão de julgamento com o saudoso ministro Menezes Direito e com o eminente ministro Sepúlveda Pertence, em que Vossa Excelência fez precisamente essa observação, me permito citar, homenageando a lembrança que Vossa Excelência traz com palavras muito similares. Disse Vossa Excelência naquele julgamento, se referindo a uma observação que vinha de ser feita pelo saudoso ministro Menezes, disse Vossa Excelência, agora, na colocação de Vossa Excelência, não se chegaria a uma execução da decisão da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal? Ponto de interrogação. Intervém o ministro Sepúlveda Pertence, então presidente e relator. Respondeu, não. Aí Vossa Excelência afirma, o que Vossa Excelência assenta é que a eficácia do título terminou com a passagem do regime trabalhista para o estatutário. Intervém o ministro Sepúlveda Pertence. No acórdão rescindendo, não se tratou do problema da competência. Há apenas essa alusão ao reflexo nos salários vincendos, o que ninguém se discute. E concluiu nesse trecho o eminente ministro Marco Aurélio. Sim, o acórdão rescindendo inicia do agravo já na fase de execução. E nesse acordo se reportou ao título executivo e revelou-se que ele teria um limite temporal. Vossa Excelência me permite, é o eterno problema do órgão competente para julgar a revisional Exatamente. Do artigo 471 do Código de 73 e o 505 do atual Código. O órgão competente para essa revisão é aquele que prolatou a decisão proferida, da mesma forma que o órgão competente para julgar a rescisória é o tribunal alusivo à justiça que prolatou a decisão rescindenda. À época já estava em vigor a decisão do tribunal na ADIM 492, da relatoria do ministro Carlos Veloso, que julgou a inconstitucionalidade da competência da Justiça do Trabalho para a situação prevista na linha E do artigo 240 da Lei 8.112. Pela ordem, Excelência, esclarecimento de fato. Houve uma dinâmica quanto a pronunciamentos. No processo de conhecimento, pelo visto, não se levantou a incompetência da Justiça do Trabalho. O que é interessante, né? Em execução, num incidente alusivo ao cumprimento da decisão da Justiça do Trabalho, se levanta essa questão e aí se conclui que cabe à Justiça Federal, estrito sensu, dirimir as balizas do título formalizado pela Justiça do Trabalho? Não, o que se diz é que é uma sensação de eficácia, isso tem uma série de acórdãos nesse sentido. Por isso que eu disse que a insegurança jurídica está na revisão. Este caso teve a decisão do ministro Sepúlveda Pertence, teve a decisão da primeira turma, teve embargos de divergências, li o voto da ministra. Quer dizer, os processos são realmente eternos. Né? Esclarecimento, questão de fato. Ministro relator, o advogado pede esclarecimento. Nada contra. É que essa cautelar que a Excelência citou, deferida, foi sobre dissídio coletivo. Aqui é uma ação individual plurima, e quando foi julgado no mesmo sentido da individual plurima, já tinha transitado em julgado esse processo. Senhor presidente, ministro relator, eminentes pares, com as observações que venho de fazer e com as ponderações que também fiz, sem embargo do eminente
relator ter suscitado o desprovimento do agravo, eu estou acolhendo a pretensão do agravante. Como voto? Para dar seguimento à ação rescisória sem entrar no mérito. Por isso que eu perguntei. Para dar sequência. Não estamos julgando o agravo. Conhecer e dar provimento ao agravo. Mas o relator, na monocrática, enfrentou o mérito da rescisória. Ele não conheceu, em parte, a rescisória e enfrentou o mérito, pelo menos pela leitura rápida que eu fiz aqui. Sim, mas é que, para dar prosseguimento, o relator já enfrentou o mérito. Bom, tá certo. Ministro Luiz Roberto Barroso. Peço vice-presidente. Após os votos do ministro relator, negando provimento ao agravo, no que foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, e do voto do ministro Luiz Edson Fachin, que dava provimento ao agravo para dar seguimento à ação rescisória, pediu o vice-ministro Luiz Roberto Barroso. Isso assim é um embrulho, porque depende. Agora, de minha relatoria, agravo regimental na reclamação 33.471, procedente de São Paulo, sendo eu o relator, agravante Elcio Vieira Júnior, Sua Excelência falará em causa própria, agravado não há indicação, interessado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Faço um breve relatório. Cuida-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Elcio Vieira Júnior em face do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Nos termos do artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno, neguei seguimento à reclamação. Em suas razões, o agravante questiona os argumentos da decisão atacada, bem como reitera os fundamentos trazidos à colação na inicial da ação. Requer, assim, reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental para se julgar procedente. Adiantando o posicionamento, já que se trata de agravo regimental em ação originária, que o novo CPC deu direito à sustentação oral, eu já adianto o meu posicionamento. Eu estou mantendo a decisão agravada. O recurso não reúne condições de prosperar, com efeito, consoante consignado na decisão agravada, consulta ao endereço eletrônico da Corte de origem, www.tjsp.jus.br, demonstra que referido processo cuida-se, em verdade, de ação rescisória, cuja rejeição foi fundamentada em óbices processuais ao enquadramento do pleito, então deduzido à matéria de fundo em discussão nos autos. Então, eu digo, após a citação da decisão agravada, que, nesse contexto, inviável falar-se que a decisão ora reclamada teria desrespeitado o comando exarado por este Supremo quando do julgamento do caso Paradigma, ARE 1.018.685. É certo, ademais, que o acordo atacado entendeu que a condenação dantes imposta ao reclamante estava correta, pois as ofensas por ele rogadas a uma servidora pública municipal teriam extrapolado o campo do interesse público para atingir a esfera individual e a intimidade da pessoa ofendida. Reitero, portanto, que não haveria pertinência com o exercício do mandato, de modo a não configurar afronta à autoridade desta Corte nos autos do Paradigma dantes referido. Anoto, por fim, que a reclamação constitucional não é instrumento apto a obter, em juízo, a reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida das instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, cito precedente da relatoria do ministro Celso de Mello. E assim estou negando provimento ao agravo regimental e passo a palavra ao eminente advogado, que é o próprio agravante. Boa tarde, Excelência. Em nome do presidente Dias Toffoli, quero cumprimentar todos os senhores, excelências, ministros presentes, também que se estenda às ministras, procurador-geral, os funcionários do Supremo, que sempre carinhosamente nos orientaram, principalmente nesse andamento desse processo, e aos advogados presentes. Inicialmente, excelências, eu gostaria só de elucidar os fatos, como bem destacado pelo presidente, antes de adentrar ao mérito. Trata-se de um assunto de inviolabilidade, né, como está na inicial. O assunto foi discutido na sessão da Câmara, né, foi aberta uma comissão processante contra o prefeito, a qual este vereador recebeu o Conselho Municipal do Fundeb, em que eles deixaram nas minhas mãos
vários relatórios dizendo que a prefeitura, em cima dessa funcionária pública, né, porque dá-se a entender que é uma funcionária normal. Não, é a secretária de Finanças. Ela é um agente político, em que nós cobramos um posicionamento, em que ela desviou o dinheiro do Fundeb, que está aí no processo, para pagamento de empresas do lixo, do aterro e as ONGs da saúde. Diante desse fato, nós indagamos ela pessoalmente na presença de todos os membros do Conselho e ela, ironicamente, falou para mim, na frente de todos os conselheiros, que se eu não estivesse contente, que eu procurasse a Justiça. Eu não procurei a Justiça. Não fui. Eu abri uma comissão de cassação contra ela, pedindo a cassação dela e do prefeito. Ela foi exonerada imediatamente pelo prefeito para tentar salvar a pele. Aí ele achava que vou demitir a secretária, a Câmara vai salvar. Não, a Câmara não salvou, porque nos depoimentos que estão no processo, todos, os contadores, as secretárias que eram submissas, a secretária de Finanças, porque, na minha opinião, de outros ministros, essa servidora ela é efetiva da prefeitura, ela é uma cozinheira que ocupava o cargo de secretária de Finanças, em que a minha agressão teria sido que, como é que pode uma cozinheira não preencher os requisitos de não tem contabilidade, não tem administração pública e fazer uma fraude dessa? Está na cara que roubaram o dinheiro público, porque até hoje não devolveram o dinheiro. Na época, depois de 2 anos, que usaram o dinheiro do Fundeb. O juiz de primeira instância deu favorável à inviolabilidade. Era um juiz com 8 anos na cidade, conhecia bem as rivalidades e aplicou na sentença dele, que está nos autos e até nos memoriais, a doutrina do nosso querido mestre Alexandre de Moraes. Né? Ele falou que, na sentença dele, em síntese, a imunidade material é prerrogativa concedida aos parlamentares para o exercício de sua atividade com a mais ampla liberdade de manifestação, por meio de palavras, discussão, debate e voto, tratando-se, pois, a imunidade de cláusula de irresponsabilidade funcional do congressista, que não pode ser processado judicialmente ou disciplinarmente pelos votos que emitiu e pelas palavras que pronunciou no parlamento ou em uma das sessões das comissões. A imunidade parlamentar material só protege o congressista nos atos das palavras, votos e opiniões proferidos no exercício do mandato. Então, quando o nobre e admirado presidente dessa casa fala que não teve relação, eu estava na minha função de vereança, recebi a denúncia, tive o voto favorável, e o que aconteceu? Chegou no TJ... Desculpe, eminente advogado, com todo o respeito, mas a reclamação é tirada em ação rescisória. Sim, eu vou explicar agora. Que esse tema de fundo já havia sido julgado. Eu vou explicar agora. Aí o que aconteceu? Quando chegou no TJ, eles discutiram o quê? Não existe a inviolabilidade material. Ela é parcial, não é absoluta. E a ação rescisória foi rejeitada por questões formais. Ela é relativa. Processual. Em cima disso, o que aconteceu? Nós entramos com a ação declaratória e na ação ela foi recebida, pode ver lá, ela foi recebida como perfeita, enquadrada dentro dos ditames legais, né, tipificação preenchida e no mérito, indeferido, alegando que, pode ver o voto da desembargadora, que não existe inviolabilidade absoluta. Ora, embarguei, agravo interno, tudo que não podia ter sido feito foi realizado. No recurso extraordinário, não foi aceito, nós entramos com agravo. Chegou aqui no agravo, caiu nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ela encaminhou a coordenadoria e a coordenadoria de processamento informou que o assunto de questão estava enquadrado na repercussão geral 469, bem como no artigo 29 da Constituição Federal. Em cima disso, retornou aos autos a ministra, ela oficiou o tribunal que aplicasse o tema 469.
Chegou lá no Tribunal de Justiça. O que fizeram? Nada. Não obtive resposta. A resposta, como o senhor falou quando o senhor olhou a declaratória, foi o seguinte: foi aplicado o tema 469. Como é que foi aplicado? Se o processo está hoje na comarca e a minha casa está penhorada. Então, se a ação declaratória fosse negada sobre o fundo que não teria sido recebido a declaratória, até concordaria com Vossa Excelência, porque lá eles não receberam. Não, eles receberam e julgaram o mérito, dizendo que não existe inviolabilidade absoluta. Eu até concordaria se eu tivesse agredido realmente os trabalhos dela como funcionária concursada. Se simplesmente eu tivesse pego a tribuna da Câmara, olha, eu acho, na minha opinião, que ela é uma cozinheira que rouba, eu acho que não teria função com o meu trabalho. Mas eu não critiquei ela como cozinheira. Eu critiquei ela como secretária de Finanças do município, a qual desviou mais de 9 milhões, numa cidade que arrecada 100 para pagamento de aterro e lixo. A controvérsia, doutor presidente, está no recebimento da declaratória. Se o TJ deu o aceite da declaratória, nesse momento, há uma possibilidade de discutirmos se a inviolabilidade é absoluta, se eu posso, dentro da vereança, criticar os agentes políticos sobre o fundamento da repercussão geral 469, ou se ela é relativa. E se ela for relativa, exemplo, nós não vamos fazer, não vou catar a tribuna e dizer, exemplo, olha, na minha opinião, eu acho que o delegado ou o professor é isso, isso, isso. Não tem correlação. A correlação foi a denúncia que recebemos, investigamos, cassamos, foi mandado embora e, naquele momento de protocolarmos o recurso ou ação, optamos pela ação que foi recebida. O TJ não diz assim, não estou aceitando o TJ por falha processual. Ele recebeu e julgou o mérito. E o mérito foi bem claro, não existe inviolabilidade absoluta. Aí entrou em confronto com o despacho da presidente Carmen Lúcia. Não, existe e temos aqui a repercussão geral, o artigo 102 da Constituição Federal. Foi decidido por Vossa Excelência, foi retornado ao TJ e ficou quieto. E agora encontro com a única casa que eu tenho penhorada. Então, se o TJ aceitou e recebeu a ação, aí é onde eu vejo agora, nesse momento, para trazermos o assunto, a inviolabilidade absoluta, a inviolabilidade relativa, em que nós temos hoje, na Constituição Federal, a inviolabilidade absoluta. Porque eu não critiquei uma pessoa fora da administração. A crítica foi ao prefeito, em que eu chamei de ladrão, porque ele era um médico, que eu não entendia como é que era um médico. Contratava-se uma pessoa que não preencheu os requisitos para ser secretário de Finanças. E tenho certeza que qualquer um aqui não faria isso. Agora, sou vereador atualmente, continuo até a data, desde 2008. O impedimento que existe, nosso, em investigarmos, né? O prefeito que eu tenho na minha cidade já foi preso 4 vezes por tráfico. Vou ficar quieto? Tenho que ficar calado porque não encontro amparo na justiça? Eu sou o único hoje que bato, que enfrento e que procuro investigar. O único de 17. E eu peço, nesse momento, que se existe a inviolabilidade, se pode ser aplicado, porque eu não critiquei uma pessoa comum do povo, que se eu tivesse criticado, eu juro que nem estaria aqui, nós estaríamos aqui realmente, olha, mereço essa condenação, mereço. Eu exerci o meu papel, não sentei no colo do prefeito. É triste, lamentável falar isso, porque na maioria das vezes, principalmente em cidade interior, de 17 que nem eu falo, a maioria senta. Faz o que ele quer. Nós estamos fazendo um trabalho. E quando eu recebi essa denúncia, pasmem os senhores, na época, o meu pai era diretor de escola aposentado, com mais de 35 anos prestado à rede pública estadual de São Paulo. Ele era o secretário da Educação. E quando eu fiz a denúncia, o que aconteceu? Ele foi mandado embora. Mas eu não tive medo de fazer a denúncia. E fiz, e faço novamente, como estou fazendo lá na minha cidade, várias aberturas de comissões processantes.
procuro ao máximo não trazer os assuntos internos, interna corporis, à justiça. Como advogado interno, entendo que a própria justiça hoje encontra-se sobrecarregada. Como eu não procurei na época, cacei o prefeito, a funcionária foi demitida, foi exonerada em 8 de outubro de 2010, consta nos autos, eu encontrei assim, aquela satisfação. Falei, olha, realizei o meu trabalho. De não calar-se diante de uma força em que existe, se Vossas Excelências, ao analisarem inúmeros casos, a crítica foi a uma funcionária pública concursada ou foi a secretária de Finanças? Foi a secretária. Eu peço vênia, peço data máxima vênia. O juiz de primeira instância, que residia no local há mais de 8 anos, quando ele analisou os fatos, presenciou a gravidade, porque em vários depoimentos em que estão nos autos, todos os funcionários da prefeitura, todos, falaram que foi feita a transferência para os pagamentos indevidos, contadores, chefe do departamento de finanças, eles se eximiram da responsabilidade. E o pior, foi devolvido o valor depois de 2 anos, e eu perguntei, quem que pagou os juros e as correções? Ninguém. A prefeitura é que corrigiu, saiu dos recursos próprios para a educação. A pessoa que fez, ela está ainda, até a presente data, ainda imune. Estamos aguardando o processamento na promotoria. Mas não tivemos a nenhum momento nenhuma ação. Então, existe a inviolabilidade absoluta, existe a inviolabilidade relativa, ou a minha fala enquadra-se na relativa ou na absoluta? Eu pratiquei um ato de fiscalização no modo absoluto, buscando justiça, ou eu fui injustiçado, tendo que pagar agora mais de R$80 mil? Peço máxima vênia em examinarem o aceite do TJ na ação e julgando o mérito e fazendo essa distinção que encontra-se hoje nessa casa da inviolabilidade absoluta e material e relativa. Muito obrigado, peço vênia e agradeço o carinho de todos. Agradeço ao doutor Elcio Vieira Júnior. Eu só esclareço aos eminentes colegas que, no caso concreto, eu não adentrei nos elementos de fundo, ora trazidos, ficando no fato de haver ou não nexo com a decisão na rescisória do tema por parte do Tribunal de Justiça em relação ao tema 469 da repercussão geral. Sem entrar, evidentemente, porque eu não fiz análise dos fatos específicos que o eminente vereador, advogado e parte agravante, doutor Elcio Vieira Júnior, trouxe da tribuna, sem fazer nenhum tipo de ponderação a respeito desses fatos respectivos, a fala de Sua Excelência realmente faz refletir sobre algo de quem vem do interior é também testemunha. No interior, ser oposição é muito difícil. No interior, muitas vezes, nas cidades, o prefeito é o dono dos meios de comunicação, nós sabemos a importância de uma imprensa livre, de uma imprensa com liberdade de expressão, é o dono da rádio, é o dono do jornal. É o caso da minha cidade. Não estou entrando no elemento, doutor Elcio, do caso específico, estou só levantando. Desculpa. E esta corte, ela decidiu que a imunidade material do vereador é relativa. Talvez onde mais se precise de uma imunidade material para permitir uma oposição mais livre, para dar voz àqueles que não têm voz na minoria, essa Suprema Corte relativizou para os vereadores a imunidade material, dizendo que, no caso dos vereadores, só seria aquela manifestação feita especificamente na tribuna da Câmara de Vereadores.
Ao contrário do que acontece para os parlamentares estaduais e do Distrito Federal, e ao contrário do que acontece para os parlamentares federais, deputados federais e senadores, no qual se especificou um nexo de causalidade. Para os vereadores, esta Corte, na sua jurisprudência, foi mais rígida. Ela passou a exigir que a liberdade de manifestação do parlamentar vereador fosse aquela liberdade expressa na tribuna em uma sessão formal de Câmara de Vereadores. Estou dizendo isso obter dictum, não estou aqui a reformar o meu posicionamento, mas realmente onde mais se precisa ter uma liberdade de expressão por parte das minorias, talvez essa Corte tenha que refletir sobre uma evolução nessa jurisprudência. Com as devidas vênias da manifestação do eminente advogado e agravante e vereador, eu mantenho o meu voto pelas questões formais já trazidas e eu vou suspender a sessão no atual momento, em razão do horário, e retornamos para a continuidade de julgamento a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes.